Pessoal que está chegando na live, seja bem-vindo. E os irmãos precisam saber, por que nós não estamos fazendo a live? Porque, vamos lá, de novo, nós estamos precisando melhorar tecnicamente a primeira parte aqui, louvor, né? Tanto quanto equipamentos, quanto, obviamente, também a mecânica da coisa. Ou seja, já são bons no que fazem, mas só melhorar, principalmente porque quando vai para a live, exige um pouco mais aí, né? Então, a gente percebeu algumas coisas para serem mudadas, por isso não estamos transmitindo a primeira parte, tá? Somente a partir da pregação. Então, você que às vezes não vem ao culto ou está longe de casa, né, ou não teve condições, vai assistir, já sabe que vai perder esse período aí, que para nós é muito importante, mas é por um breve momento, esperamos, assim que a gente se organizar. Essa semana eu mandei para o Felipe, uma igreja gastou 250 mil, 70 mil, 240 mil em equipamento de som, uma mesa de som lá, tudo. Aí eu falei, é meu sonho. Falei, sonho de todo mundo, é só desembolsar 240 mil, é fácil. Nosso assunto ainda é perdão. Vamos falar sobre perdão esse mês. Bom, deixa eu já dizer para você, mês que vem, nós vamos falar sobre Deus. Quem já ouviu falar sobre os atributos de Deus? Quem já ouviu falar? Ou seja, quer ver um atributo muito conhecido de Deus? Deus é bom, amor, fiel. Olha, eu achei que vocês iam falar só amor. Vocês são, tá vendo? Já estão num nível acima já, né? Deus é amor, é um atributo. Deus é bom, característica de Deus. Agora, tem características de Deus que ele compartilha conosco. Por exemplo, o amor dele é compartilhado. Deus é amor e ele pede que a gente também ame como ele amou. Sim ou não? Agora, olha só. Deus, ele tem condições de ser eterno. Eu e você não. Nós não somos eternos. A eternidade pertence a Deus. Nós vamos... o que é um ser eterno? Você precisa entender isso. Um ser eterno é aquele que nunca foi criado, sempre existe. Nós não, nós fomos, e nós vamos viver eternamente, mas a nossa eternidade começa. Quando? Quando cremos em Cristo. Cremos em Cristo, a eternidade começa. Deus é eterno desde então, desde sempre. Deus é algo que é dele. Então, algumas características de Deus são deles, é dele. Outras ele compartilha. Então, o mês que vem nós vamos falar um pouquinho mais, conhecendo o Deus que servimos. Tá bom? Para a gente aprender. Por enquanto a gente precisa conhecer nós mesmos para perdoar o povo aí, que ninguém está perdoando ninguém não. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, preste atenção nisso, mediante Jesus proclamado o perdão dos pecados a vocês. Proclamado o quê? Proclamado dos pecados a vocês. Mediante quem? A partir de Jesus, por Jesus, a gente proclama, a gente anuncia, a gente prega o perdão dos nossos, vamos lá, gente, pecados. Por fim, Salmo 130, verso 4. Leiam comigo, pode ser no telão aí, vamos lá, 1, 2, 3. Mas contigo está o quê? Para que sejas temido. Mas contigo
está o perdão, para que sejas temido. Senhor, fala conosco esta manhã, para a glória, honra e louvor do teu nome. Gente, eu preciso só, antes de começar a pregar, agradecer as visitas que estão aqui hoje, embora já vieram ontem, não é mais visita, nós já consideramos da casa, mas está aqui esse casal tão querido, Adriana e seu esposo Edson, onde batemos um papo, falei, ó, seu amigo de prefeitura está ali, ó, é o Carlos ali, ó, o Nenê, o Sapinho, e nós conversávamos ontem, vieram aqui, a Adriana veio aqui para o encontro das mulheres, e gente, ficou tricotando o tempo todo, porque, ó, conhece a tia Delmira, conhece a tia Keiko, falei, você já sabe que são avós, né? Já não é mais tia, tudo avó Keiko, avó Delmira, né? Já pessoalzinho que a gente conhece já de muito tempo, mais a Sandra estava explicando aqui que a mãe dela cuidou, pegou no colo, né? Quando bebê ainda. Então sejam muito bem-vindos, é um privilégio tê-los aqui, né? Recebemos vocês com muito carinho e alegria. E também a convite da minha querida, eu vou falar pelo sobrenome, Karina Sanches, a vizinha dela, como é que chama? Fátima. Fátima, querida, Deus abençoe, é um privilégio ter você aqui também essa manhã, seja muito bem-vinda e que Deus abençoe e fale com você, tá? Mas alguém nos visita que eu não tenha percebido? Acredito que não, né? Então vamos aplaudir ao Senhor por essas visitas. E esse é o segredo, você convidando alguém, vamos chegar à meta, tá bom? Temos uma meta, 50 novos cristãos até o final de setembro, tá bom? Até o aniversário da igreja. Gente, o assunto de perdão, ele provoca em nós muita coisa no lado emocional da gente. Uma coisa que é interessante ontem eu pesquisando, você sabia que alguns pesquisadores descobriram que o mês em que se perdoa mais, qual é? Descobre aí. Dezembro. Você já sabia, ó. Mas você vai saber por quê. Porque você é crente e você sabe. Dezembro é um mês em que as pessoas estão com seus sentimentos mais, digamos, né? Mais assim, preparados. Estão pensando em alguma coisa. No que eles estão pensando? Justamente no Natal. Por quê? Porque no Natal você tem o maior exemplo de perdão que a gente possa imaginar. O exemplo máximo, Jesus. Nascimento de Jesus vai lembrar para nós. É curioso isso, porque para a turma da briga do quando Jesus nasceu, né, como você vê que a data, ela é boa para quem gosta de pesquisa, estudar como eu, tudo bem, não tem problema. Mas a data pouco importa quando a gente entende o sentido ou a pessoa em questão. Por exemplo, se foi 25 de dezembro ou não, pouco importa. Importa que Jesus nasceu. E importa a obra de Jesus. E é por causa da obra e do nascimento de Jesus que as pessoas estão mais propensas a perdoar. Aqui fica a grande lição para nós daquilo que eu falei quando preguei para vocês no domingo em que eu comecei falando de perdão. Nós só vamos entender perdão a partir do momento que entendermos o porquê fomos perdoados. O perdão de Deus, o perdão em Cristo. Quando nós entendemos que fomos perdoados, é que nós conseguimos Por quê? Porque nós temos um senso de justiça própria, nós temos o senso de ideia que somos bons. Então, por exemplo, eu me converti com pouca idade, 13, 14 anos de idade, e eu tinha um sentimento em meu coração nessa época, eu dizia o seguinte, eu ainda não aprontei o suficiente. Às vezes eu me pego ainda nessa crise. Não, eu cheguei, então, não fiz nada de errado, não aprontei, não pequei. A turma pisa na jaca, põe o pé na jaca, faz um monte de coisa errada, aí se converte, está tudo legal, mas já aprontou de tudo, eu não aprontei nada. Mas eu fui entender, ao longo
da pregação, do evangelho, eu fui entender que o meu problema não está nos pecados cometidos, mas está na natureza do pecado. E esse é o X da questão. Enquanto eu ficar preocupado com pecados, eu não entendo o poder do pecado. Confundir você? Vou tentar explicar. O problema nosso não é a mentira, não é a bebedeira, não é o adultério, não é a mentira que as pessoas cometem ao longo da vida. Isso é uma consequência de uma raiz. Isso é o fruto que se apresenta de uma natureza que nós herdamos de Adão. Quando Adão pecou, logo todos, nele a minha natureza que era em Deus, boa, limpa, pura, tornou-se maculada, perturbada, endemoniada. Em Deus estava tudo em ordem, fora de Deus tornou-se um caos completo. Em Deus eu estava garantido por toda a eternidade. Fora de Deus, o homem morre. Aí o que acontece? Quando eu entendo isso, eu entendo perfeitamente que o problema do pecado não é que hoje eu cometi um pecado. O problema é que por que eu estou cometendo esse pecado? Qual é a minha natureza? Porque até a minha justiça fora de Deus, ela é pecaminosa. Isaías vai falar que a minha justiça sem Deus é como trapo de imundícia, pano de menstruação, ou seja, o antigo, mods, para as mulheres entenderem e homens também. Por quê? É o que Isaías vai falar, não passa de sujeira liberada para ser jogada fora. A justiça do homem fora de Deus não serve. Por que as pessoas ainda agem assim? Porque elas vão a Deus dizendo assim, eu sou boa, eu não preciso nem de Deus, ou nem preciso ir à igreja, eu nem preciso disso, daquilo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não faço mal, eu não desejo mal a ninguém. É a mente do homem sem Deus. Mas a mente de quem entende o evangelho percebe o seguinte, o problema não está em que eu não faço mal a ninguém, não está em que eu sou uma pessoa boa, o problema está em que eu estava contra Deus no jardim do Éden. O problema é que a minha natureza se voltou contra Deus lá, desde o início. Eu disse não a Deus, eu pequei contra Deus em Adão, e agora eu preciso de um perdão, eu preciso de misericórdia, eu preciso de salvação. Por quê? Porque senão eu vou perecer no inferno com a minha justiça, com a minha bondade, com a minha nobreza, com a minha honra. Por isso que quando a gente fala de cristianismo, não é que a minha religião está certa, o meu Cristo é que está certo, porque Ele é o único que decidiu, vendo o homem em estado de pecado e miséria, condenado ao inferno, decidiu entregar-se a si mesmo. Porque é isso que a Bíblia vai falar, que Ele deu a sua vida em favor de nós. Ele se fez pecado em nosso lugar, para nos perdoar. Mas nos perdoar de quê, pastor? Justamente dessa afronta contra Deus. Porque nós estávamos contrários a Deus, agora Ele vem, entrega a sua vida, Ele perdoa-nos ali, na cruz do Calvário. Sangue é derramado para purificar-nos de todo o pecado. Aí sim, Ele purifica não só o ato de sermos pecador, mas agora Ele purifica de todos os nossos pecados que fizemos. Por isso, quando olhamos para Cristo, meu irmão, não tem como ficar incólume diante disso, não dá para ficarmos iguais, porque quando olhamos para Cristo, enxergamos nele a misericórdia, o amor, a graça e a vida de Deus por nós. Ele nos perdoa por completo. E ao nos perdoar,
Ele nos traz de volta aquilo que era a origem. Éramos pecadores, éramos santos em Deus, tínhamos a oportunidade de viver eternamente santos, mas pecamos em Adão. Agora Ele retorna isso e em Cristo agora nós nos tornamos novas criaturas. Aleluia! Você entende isso, meu irmão? Por isso que hoje a mensagem que eu tenho para esta manhã é para dizer para você que você é o portador desta mensagem. O texto que nós lemos em Atos é uma pregação, é a parte de uma pregação, em que o apóstolo vai pregar aos irmãos lá, aos judeus, e ele vai começar a falar de muitas coisas, e ele entra nesse assunto da ressurreição de Cristo, da obra de Cristo, do poder de Cristo, e aí ele diz para aquela turma, porque nós estamos falando do perdão de Deus em Cristo, porque em Cristo os vossos pecados foram perdoados. Ele está falando para judeu que ano após ano entra no templo para oferecer sacrifício para mais um ano de perdão. E ele está dizendo para aquela turma, vocês não precisam mais fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício maior já foi feito. Um cordeiro santo, um cordeiro imaculado, entrou de uma vez por todas no santo dos santos, morreu, derramou sangue, para que nunca mais você precisasse oferecer nenhum tipo de sacrifício a Deus, mas que agora a sua vida é um sacrifício constante diante do Todo-Poderoso, marcado pelo sangue de Cristo, aleluia! Que isto quer dizer? Quer dizer que em Cristo Jesus nós temos uma mensagem para o mundo, não é uma mensagem de crente, não é uma mensagem religiosa, é uma mensagem de perdão. Sabe o que é mais maravilhoso? Eu não vejo os apóstolos pregarem, por exemplo, o Deus de amor. Eu vejo eles pregarem o Deus do perdão. Porque uma coisa é importante antes de entender o Deus de amor. Precisamos entender o seguinte: o ódio contra o pecado de Deus estava sobre todos nós. Mas Cristo Jesus decidiu aplacar toda a ira de Deus nele mesmo. Toda a ira de Deus. Por isso que a Bíblia vai lá em Hebreus, vai dizer o quê? Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas agora nós somos filhos do seu amor. Porque a pregação que você tem na boca para o mundo é o seguinte: Jesus Cristo perdoou você de todos os seus pecados. Você precisa entender que você estava condenado, mas agora Cristo trouxe perdão para você. E só há uma saída para você: entregar sua vida ao perdoador. Porque quando você entrega a vida para o perdoador, você recebe do seu perdão e fica livre dos seus pecados. Quer dizer que eu não vou errar mais? Vamos errar até o fim. Mas não quer dizer mais que a gente afronta Deus por prazer ou por vida. Nós agora pecamos porque somos desobedientes mesmo. Erramos porque a gente é sem vergonha às vezes. Só por isso. Mas na verdade nosso coração não está mais ligado ao pecado. Nosso coração está ligado à justiça, à honra e ao amor e à graça de Deus. Aleluia! Por isso que o Salmo 134 vai dizer assim, ó: como o perdão está na mão de Deus, eis o motivo porque nós o tememos. Por que isso? Porque só Ele tem condição de perdoar dessa forma. Aliás, para você aqui, encerrando aqui já, sabe aquela fala dos amigos que não conhecem Deus, assim, ó: eu perdoo nada, só Deus? Quem já ouviu isso de alguém? Só Deus que perdoa, eu não perdoo, Deus é que perdoa. Aí você diz assim, sim, mas qual perdão você está falando?
Aí a pessoa vai falar assim, como assim? Não, qual perdão? Porque só Deus perdoa. O que você quer dizer com isso? Não, que só Deus pode perdoar, eu não sou tão bom assim. Aí você diz para ele, então, não é verdade isso aí. Esse só Deus perdoa tem a ver com o pecado. Esse pecado que eu estou falando aqui com vocês essa manhã. Esse só Deus pode perdoar o pecado do homem contra ele, é porque Jesus se entregou por nós. Porque senão não tinha solução, nem padre, nem papa, nem pastor, nem sacrifício, nem igreja, nada poderia salvar-nos. Mas aí Jesus vem santo, impecado, sem pecado, impecável, sem problema algum, se entrega. Então, quando você diz só Deus perdoa, é esse pecado. Agora, a ofensa de uns aos outros, todos nós devemos perdoar. Porque um dia Deus nos perdoou as nossas ofensas. Você muda o quadro, entendeu? Você diz para ele isso, porque ele está certo. Só Deus perdoa, mas qual? Aquele que só Deus pode perdoar. Ninguém pode perdoar pecado. Por isso Jesus, quando perdoava, os homens pegavam em pedra e falavam assim, quem é você para dizer que perdoa pecados? Eles não entenderam que Jesus é Deus. Jesus é? Vamos lá, com fé, irmão. Jesus é? Aí, viu? Então uma criança entende. Por isso eles pegavam em pedra. Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus fala, isso mesmo. Jesus pode perdoar os nossos pecados. Você entendeu aqui essa manhã, gente? Diga comigo assim, para a gente guardar. Eu sou portador de uma mensagem. E essa mensagem pode perdoar o mundo. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor colocou nos nossos lábios o perdão, um cântico, uma declaração que nós somos teus, ó Pai, em nome de Jesus. Ore a Deus agora. Quando a gente entende o perdão de Deus, então perdoamos o outro. Quando a gente põe essa pregação para funcionar, as pessoas se convertem, são salvas. Oh, meu Deus, tem de misericórdia deste povo e da humanidade. Tem misericórdia, Pai. Sol? Está em sol? Isso aí acontece, eu pedi um cântico aqui que nem eles lembram. A Rose sabe cantar qualquer coisa, mas esse canto, né, Rose? Essa canção que vamos cantar eu acho maravilhosa, porque ela faz a declaração daquilo que aconteceu conosco e do que nós temos para oferecer. Cante com vigor diante de Deus. Em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que
mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Olha só, eu tenho em mim um hino de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino. Hã? Volta do início que eu errei. Volta lá que eu errei. Bora lá do início. Jesus amado. Tirando o pó. Era o coro. Tinha que subir. Vai, do início, que agora a gente se acerta. Olha, Jesus, quebrou o clima, hein? Quebrou. Vai, nós vamos de novo, que agora vem com a letra. Calma. Vamos ficar de pé, gente. Tem a letra aí, canto de vitória. Tá colocando. Que coisa, hein? Cinco. Vamos voltar aquele clima bom. Isso. Duas de novo. Cadê a pasta da Roseli e o Wagner também? Só a pasta. Ah, a letra aí, ó. A Rô trouxe a letra aqui, eu não enxergo, não adianta. Celular. Eu tenho em mim um canto de vitória, Que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história. Aleluia. Que ao mundo em trevas trouxe luz. eu tenho em mim um canto de esperança. Eu preciso proclamar a todos. Eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Agora, eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade. O Rei Jesus, Que o Rei Jesus em breve voltará. Ele virá com seu poder e glória. Com seu poder e majestade. E a sua igreja E com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Oh Senhor, eu tenho em mim um canto de alegria. eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, Que testemunha a vitória do Senhor. que testemunha, Que testemunha a vitória do Senhor. que testemunha a vitória
Aleluia, Deus, muito obrigado, Senhor, por tua graça e tua glória. Sabe por que você tem um cântico? Sabe por que você tem um hino que é não só de palavras, mas de vida? Porque o perdão de Deus se deu a você e você pode perdoar. Quando as pessoas ouvem você falar, não é porque você é perfeito, é porque você foi perdoado. Não é porque você está tudo certinho, é porque você foi perdoado. Não é porque você é melhor que os outros, é porque Jesus perdoou você. E aí você diz para as pessoas: olha, é só por causa dele que eu posso dizer para você que a minha vida é testemunha dele, porque a obra que ele fez em mim pode fazer na vida de quem quiser. Amém, irmãos? Tenham todos uma boa semana abençoada. Deus abençoe você que está na live aí, tá? Deus abençoe. Está encerrada a live. E nós queremos, antes de encerrar, logicamente, fazer a nossa homenagem aqui a esse casal lindo. Voluntários hoje.